Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Evangelho. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem relevante para as nossas vidas, principalmente no relacionamento com Deus. E exatamente sobre isso. Na verdade, o nome do tema da pregação de hoje é crença e relacionamento. Os dois estão conectados e para trazer essa palavra, utilizando a palavra do Senhor, nós vamos nos apropriar. Nós vamos ler a palavra que está no versículo 14 do capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Então, peço para você acompanhar aí Marcos 9, capítulo 14. Diz assim: Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Bom, irmão, só para trazer uma luz aqui, o Senhor tinha acabado de descer do monte, foi aquele período na qual ocorreu a transfiguração de Jesus, e veio ali também Elias e Moisés, e ele tinha levado Pedro junto, e estava ali no mar da Galileia, os discípulos estavam ali efetuando os milagres, né? Tinham assim sido instruídos por Jesus para irem e assim expulsar demônios e realizar milagres, e assim estavam fazendo. Em determinado momento, uma grande multidão estava ao redor dos discípulos, e os escribas disputavam com os discípulos. E disputavam o quê? O que exatamente? O texto aqui ele vai falar para nós do que se trata. A gente vai chegar nessa parte, tá? E a palavra diz que Jesus chegou e viu isso acontecendo, e toda a multidão que assim prestava atenção na disputa passou a prestar mais atenção em Jesus, e foram até Jesus e o saudaram, aquela multidão que ali estava. Bom, Jesus pergunta aos escribas, no verso 16, que é que discutis com eles? E vem a resposta no verso 17, depois a gente vai entender mais a resposta. Mas no verso 17 diz assim: Um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te um filho que tem espírito mudo, e esse onde quer que o apanha, despedaça-o, escuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então aqui já tem uma resposta, né? Do que era a discussão e do que era a disputa dos escribas com os discípulos. Porque os discípulos não puderam expulsar os demônios. Então, muito provavelmente, a disputa era no sentido dos escribas descredibilizarem os discípulos por não terem conseguido expulsar os demônios, né? Então, provavelmente estavam apontando isso. Olha, cadê a credibilidade? Não expulsaram os demônios. Quem é que te deu o poder de realizar milagres e prodígios, sendo que não pode nem expulsar os demônios? E aí toda a multidão que estava ali percebia isso, né? Então, o que é que discutes com eles? Foi a pergunta de Jesus. Mas o homem já deu a resposta. Olha só, seus discípulos não puderam expulsar os demônios, né? Então, isso aqui fala um pouco do contexto que se vivia ali naquele momento, tá? Mas ponto X aqui é o que acontecia. O que Jesus transformou em vida, né? Do que estava morto aqui, nesse contexto todo que a gente vai ler até o versículo 29. Então, primeiro ele diz que o menino tinha um espírito mudo. E trazendo para o lado espiritual, irmãos, o que é mudez? É não se comunicar, é não dialogar. Se eu não me comunico, não dialogo, logo não tenho relação e relacionamento. Se eu não tenho isso, eu não tenho intimidade. Então isso fala muito do lado espiritual nosso para com Deus e para com o relacionamento com Deus. Não estou falando da mudez nos dias de hoje, porque hoje tem linguagem de sinais, tem Libras e muita coisa já foi feita e possibilita comunicações dos surdos e dos mudos. Mas antigamente não tinha nada disso. E
Claro que deveria haver um esforço para se comunicar de alguma maneira. Mas o que isso representa para nós? Por que Jesus queria que nós soubéssemos que tinha um espírito mudo ali? E qual que é a relevância dele deixar uma pessoa muda para nós entendermos além da glória dele? É justamente a gente entender o significado disso. E qual que é o significado? O mudo não fala, não dialoga, não se comunica, não tem relação, não tem relacionamento, portanto não tem intimidade. E na vida espiritual não deixa de ser diferente. O que é uma mudez espiritual? É a sua falta de relacionamento, a minha falta de relacionamento com Deus. Não se comunica, não fala, não tem oração. Passa 2 minutos em oração e não tem mais assunto. Que relacionamento é esse? Né? Então, fala muito do relacionamento. Poxa, mas se a mudez espiritual é um problema, o que causa a mudez espiritual? Então é só você pensar, o que te impede de se relacionar mais com Deus, de falar mais com Deus? O que impediu Adão e Eva, que se relacionavam todos os dias com Deus, de se relacionarem mais uma vez com Deus? É a vergonha. Então o que o pecado faz? Então primeiro vamos estipular o que é o pecado aqui, né? Porque pelo conhecimento da lei veio o pecado, sem a lei o pecado estava morto. Então a gente está falando de pecados conhecidos, tá? Você mesmo sabendo que é errado, o faz, que foi o caso também de Adão e Eva. Então se assim o faz, você está oprimido pelo pecado. Logo pela opressão, você tem vergonha de falar com Deus, porque você sabe que o pecado é uma rejeição a Deus. Então isso te traz vergonha, a vergonha te impossibilita de falar com Deus, te leva a ter uma mudez espiritual. Por causa dessa mudez espiritual não há diálogo e não há relacionamento, não há comunhão, não há intimidade. E além dos problemas de salvação que você pode ter com relação a isso, esquece um pouco de salvação, é uma bênção, mas assim, o que eu quero dizer, pensa no privilégio, no gosto da tua alma que você está perdendo um relacionamento com Deus. Então, o primeiro problema está aqui, mudez espiritual. Tá? E ele continua dizendo, né, que o menino faz o quê? Isso despedaça-o, ele escuma, arranja os dentes, tudo relacionado com a boca, né? Tudo. E a boca é o quê? É a fala, né? Então, tudo relacionado ali com a boca. E ainda diz o seguinte, vai se secando. Se você pesquisar o mínimo, o mais raso que seja, de produção de saliva na sua boca, você vai ver quão importante é a produção correta de saliva na sua boca, nem para você espumar e nem no caso de falta para que a sua língua não esteja seca. É extremamente importante a lubrificação da sua boca para que haja a fala, né? A manobra da tua língua entre os dentes e entre o céu da boca, a parte inferior, para que a fala seja bem ouvida, bem expressada, né? Então tudo isso fala do diálogo. E uma das causas da falta de produção de saliva, se você for pesquisar, é estresse emocional, né? Hoje tem nome para tudo, e não desfazendo do estresse emocional que de fato existe, mas o que é isso? É o pecado. O que é o estresse emocional? É o pecado, né? Então aí já ele fala, vai se secando, a seca possibilita a fala. Se você tem possibilidade de fala, logo é mudez espiritual, já não se relaciona, tudo relacionado ao pecado. Tá? E finalmente ele fala, olha, os seus discípulos não puderam expulsar o espírito mudo. Então Jesus ele vai direto na raiz, ele não fica de mimimi, não vai na consequência, não, ele vai na raiz. Ele fala o seguinte, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. Então, quando ele diz assim, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? É assim, poxa, o tempo está passando, vocês não estão crendo, e eu não vou ficar aqui para sempre. Então ele está dizendo o seguinte, vai ter um tempo que eu não vou estar mais aqui, e então não vai adiantar mais vocês crerem. Enquanto eu estou aqui, eu faço, eu ajudo, milagres, prodígios, é isso e aquilo, trago vida porque está morto, trago luz onde há trevas, mas nem sempre eu vou estar aqui.
E ele diz aqui na sequência: até quando sofrereis? Por causa da própria incredulidade. Então ele vai na raiz do problema. Poxa, do que você está falando? Vamos continuar lendo aqui. No verso 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, babando, né? E perguntou ao pai dele. Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse-lhe: desde a infância. Desde a infância. Bom, a primeira coisa que Jesus falou: ó geração incrédula. Então ele está falando de crença. Então logo na sequência ele já pergunta assim: há quanto tempo se sucede isso? Essa pergunta, é lógico que ele já sabia da resposta, mas ele queria que todos ali ouvissem e principalmente que eu e você soubessem que o problema desse homem com esse espírito mudo é desde a infância do menino. O menino já era jovem. Então, bebê, criança, adolescência, juventude. Poxa, passou bastante tempo, né? Na nossa visão de tempo, porque a gente vive aqui no Cronos, né? Deus está na eternidade, mas a gente vive aqui no tempo cronológico. Então parece bastante tempo, não é mesmo? O que isso causa em nós, na maioria das vezes? Não generalizando, mas na maioria das vezes. Ele aumenta o seu nível de incredulidade. O tempo aumenta o seu nível de incredulidade. Por exemplo, aqui, já faz tanto tempo que isso está assim, que vai ver assim mesmo. E você entra no estado de indiferença. Tanto faz, vai ver assim mesmo. E aceitação. E não é isso que Deus quer. Deus quer crença, creia. Independente do tempo. Olha para Abraão e Sara, 100 anos, avançados em idade, e foram lá ter outro filho, que foi Ismael, né? Que não foi com Sara. Faltou crença. Por quê? Passou muito tempo. Aumentou o nível de incredulidade. E muitas vezes na nossa vida também não é diferente. A prática para essa pregação em nós é isso. Quanto tempo faz que isso está acontecendo? Quanto tempo faz que isso existe? Que isso é assim? Que você já vai ver, é isso mesmo. E entra na aceitação, na indiferença. E não é. Deus quer que você creia. Você está orando por algo legítimo. Você está batalhando por algo legítimo, segundo aos olhos de Deus. Então creia. Mas o tempo aumenta a sua incredulidade. E continuando aqui. Desde a infância ele responde no 22. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas e aí, você crê? Você ora, tem misericórdia, mas você crê? E aqui ele fala, tenho lançado no fogo e na água. O que ele está querendo dizer para Jesus aqui? Ele está falando assim, eu já fiz de tudo. Ele está falando de dois extremos, né? Fogo e água. Já fiz de tudo. Ele já nem crê mais, porque imagina, e isso aqui fala das nossas ações sem resposta do jeito que a gente imagina. Então, o que aumenta o nível da tua incredulidade? O tempo. O que também pode aumentar o nível de incredulidade? Ações não respondidas ou não respondidas conforme, enfim, você gostaria ou acha que deveria ser, né? Eu acho que é bom quando a gente pensa que as respostas estão vindo na sua transformação durante o processo que está te levando nessa crença. Mas quando você quer uma resposta específica e fixa para as suas ações, e não que isso não seja uma bênção, se não acontece ali, começa a aumentar o seu nível de incredulidade, porque você já fez tanto jejum, você já orou tanto, você já louvor e a obra de Deus e missões, e ora especificamente por isso e olha, já fiz de tudo e não acontece. Também aumenta o teu nível de incredulidade. Pode ser que aumente o teu nível de incredulidade. Mas as ações não respondidas conforme você quer não devem aumentar o seu nível. Você tem que crer independente. Creia que tudo é possível, segundo a palavra do Senhor. Poxa, mas uma vida passou. Creia.
Não entre no estado de indiferença e aceitação, creia. Se é legítimo, creia. Porque se você crê, uma montanha pode se mover daqui para lá, diz a palavra do Senhor. Se você tiver fé e crer que isso pode acontecer, isso pode acontecer. Existem pessoas que fazem, por exemplo, jejuns específicos por muito tempo. Então eu estou fazendo jejum por esse motivo. É claro que jejum, em primeiro lugar, é relacionamento com Deus, porque você está dizendo não para a sua carne, e sim para relacionamento espiritual com Deus, né? Quando você aumenta o seu nível espiritual, diminui o seu nível, né? Vamos dizer assim, quando o seu espírito está forte, sua carne amolece. Isso é positivo, por quê? Porque a sua carne só te leva para a perdição, e o teu espírito com relacionamento com o Pai. Então, é melhor que o seu espírito esteja melhor que a sua carne. Então, em primeiro lugar, jejum é relacionamento. Mas você pode fazer jejum específico por uma causa. E você já fez tantas vezes, e a gente está falando de ações, né? O homem já levou o menino no fogo e na água, está falando de extremos. E nada aconteceu. Então pode ser que, se não acontecer a resposta como você quer, isso pode te deixar descrente, pode te levar a um nível de aceitação. E não é isso que Deus quer. Não deixe que o tempo e as ações não respondidas conforme o que você quer, não acontecendo, te leve a uma descrença. Te leve a uma descrença. Né? Continue crendo, independente. Finalmente Jesus fala com ele. E diz assim: se tu podes crer, ô homem, você já esperou tanto, você já fez tanto, você está pedindo compaixão e misericórdia, mas você crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, porque entendeu o que Jesus estava fazendo. Jesus vai na raiz direto. Ele não trata a consequência, ele vai na raiz. Qual que é o problema maior aqui? Crença. O que causou a falta de crença? Tempo, ações não respondidas, talvez como ele queria. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Senhor, ajuda a minha incredulidade. E aqui ele foi muito sincero, né? Ele sabe que ele já está incrédulo pelo tempo e pelas ações. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Até aqui a gente viu que tinha espírito mudo, mas a gente não sabia que tinha espírito surdo. E aqui ele está revelando para nós que está iluminando o texto para a gente entender que também existia um espírito surdo. Poxa, de novo, não falando do que é a surdez nos dias de hoje, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é sentido espiritual do texto. Então, no caso, o que o surdo... Qual que é o problema do surdo aqui para nós? Bom, a gente está falando de crença, né? O crer vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você não ouve, você não crê. Se você não crê, você não se relaciona. Se você não se relaciona, você não tem intimidade com Deus. Se você não tem intimidade, você não faz a vontade do Pai. Logo, você não é alimentado. Porque você não é alimentado, você está morto espiritualmente. Então, olha o tamanho da corrente, processo, por causa da crença. Não, mas Jesus, ele fez com que o menino ouvisse, curou a surdez e a mudez. Então agora o menino ouve. Então porque ouve a palavra de Deus, então ele pode crer. Né? O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. E agora porque ele crê, ele se relaciona. Se ele se relaciona, ele tem intimidade com o Pai. Se tem intimidade com o Pai, não quer mais pecar, quer fazer a vontade do Pai, e logo ele é alimentado porque faz a vontade do Pai. E porque faz a vontade do Pai, ele vive. Jesus é vida. Ele vivifica. E essa pessoa vai vivificar onde quer que ela esteja. E é um ciclo que se repete e se renova.
esse menino aqui, continuando o texto, depois que Jesus expulsa, o menino fica como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Então, é isso que Jesus faz conosco. O tema do texto, o tema da pregação é crença e relacionamento. E a importância disso para nós. E olha só o que Jesus faz aqui. Ele faz você ouvir. Então você crê que ouviu a palavra de Deus. Então você, porque creu e ouviu, então se relaciona. Então tem intimidade, tem relacionamento. E o pecado te oprime, te traz vergonha, te impede de ter uma relação com o Senhor, te traz mudez espiritual. Mas tudo que estava morto, Jesus fez viver. Tudo que era trevas, Jesus tornou em luz. Então esse jovem que tinha espírito surdo e mudo, agora podia ouvir, podia se relacionar, ter intimidade com o Pai, ser alimentado e viver finalmente. E tudo que ele faz é para a glória de Deus. Se como, se vivo, se faço isso ou aquilo, faço para a glória de Deus. Se faço para a glória de Deus, não faço com dúvida. E isso me alimenta. Intimidade com o Pai. No fim, os discípulos perguntam para o Senhor por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus fala, olha só, essa casta só se expulsa com muito jejum e oração. Isso nos lembra que é o seguinte, eles oram, eles podem falar direto com Jesus, porque Jesus estava ali. Eles jejuam? Não, porque Jesus estava ali. Jejum é relacionamento com o Pai. Relacionamento com o espiritual que nos dá acesso ao Pai hoje pelo Espírito Santo. Então é diferente para eles. Hoje, sim, muita oração, muito jejum, muito relacionamento espiritual para ter intimidade com Ele. E para expulsar essa casta de demônios, o que fala de jejum e oração? Muita intimidade. É uma vida muito mais espiritual. É um espírito forte por uma vida que se dedica tanto ao espiritual, a Deus, ao Criador, a Jesus, ao Espírito Santo, que você está tão alimentado e num nível de santidade tão alto que você expulsa essa casta de demônios. Mas se não for esse o caso, então não vai conseguir expulsar essa casta de demônios. Irmãos, que essa palavra entre no nosso coração, que nós possamos crer independente do tempo, independente das ações, que nós possamos largar o pecado completamente e viver uma vida de relacionamento com o Senhor, não de vergonha, mas de relacionamento com Ele, de confiança, que Ele nos restaure e nos renove a cada dia, para que a gente possa transmitir o Evangelho, vivificar o local que nós estamos, as pessoas que estiverem ao nosso redor, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Jesus em nós é. E Ele assim o faz, Ele traz vida para onde Ele está. Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus.